turminha 401 do Centro Educacional do Malha. Prontos para mais um conteúdo? Agora, conteúdo de História. Governo Geral, da página 109 até a 115. Vamos lá? Estão preparados? Então, vamos lá. Governo Geral. Em virtude do fracasso das capitanias hereditárias, porque nós sabemos que apenas duas prosperaram, que foi São Vicente e Pernambuco. Então, devido a esse fracasso, que quase todas não conseguiram explorar a cana-de-açúcar, que era considerado o ouro branco do Brasil, porque dava lucro, Então era como se fosse ouro, dava lucro. Comercializar o pau-brasil e defender a terra contra os invasores, e não podendo tomar as terras dos donatários, D. João III, rei de Portugal, criou um novo sistema de governo para reger e administrar toda a colônia, o Governo Geral. Então, as capitanias hereditárias não deram certo porque elas não conseguiram explorar a cana-de-açúcar, A cana-de-açúcar fornecia muito lucro, Não conseguia fazer essas plantações e retirar lucro. Eles não conseguiam comercializar o pau-brasil e defender a terra contra os invasores, Então, Portugal, não podendo tomar as terras dos donatários, teve a ideia de criar o Governo Geral, que ia reger e administrar toda a colônia. Todas as capitanias agora iam dever obrigação a esse Governo Geral. Vamos ver como isso vai funcionar. O Governo Geral deveria instalar-se na capitania da Baía de Todos os Santos, que é hoje chamada de Bahia, pela sua localização mediana entre as capitanias hereditárias. Isso quer dizer o quê? Que ela ficava no meio, dava para controlar todas as capitanias. O governador-geral passava a ser a autoridade máxima na colônia e, por ordem real, quer dizer, por ordem do rei, todos os donatários deviam obedecer ao governo-geral e colaborar com ele no processo da colonização. Entre os governadores gerais é importante o conhecimento dos três primeiros. Com eles surgiram 3 grandes cidades no Brasil. Os 3 primeiros governadores gerais criaram 3 cidades importantes no Brasil que nós vamos ver agora. Então, vamos lá. Primeiro governador geral, Tomé de Souza, chegou ao Brasil trazendo consigo, além de soldados, muitos colonos e padres jesuítas para catequizar os indígenas, Para ensinar religião para os índios. Esses padres vieram sob a direção do padre Manuel da Nóbrega, que deu início à história da educação no Brasil. Criou o primeiro bispado do Brasil, tendo como primeiro bispo D. Pero Fernandes Sardinha. No governo de Tomé de Souza, desenvolveu-se a cultura da cana-de-açúcar, iniciou-se a criação de gado e fundou-se a cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil. Houve a distribuição de terra aos colonos, que são os seis Marias. O governador-geral também deu grande impulso à agricultura e introduziu a criação de gado no Nordeste. Para governar, Tomé de Souza contava com 3 auxiliares: o ouvidor-mor, responsável pela justiça, o governador-mor, o provedor-mor, que era encarregado da cobrança dos impostos, e o capitão-mor, que tinha a responsabilidade de defender o litoral do ataque de inimigos. Em 1553, Tomé de Souza foi substituído por Duarte da Costa, Então, Duarte da Costa vai ser o segundo governador-geral. Vamos ver como funcionou o governo dele. Duarte da Costa foi o segundo governador-geral, chegando ao Brasil em 1553. Trouxe seu filho
D. Álvaro e alguns jesuítas. Entre eles encontrava-se o padre José de Anchieta, que fundou com Manuel da Nóbrega o Colégio de São Paulo de Piratininga. José de Anchieta foi tão importante em nossa história que hoje o Brasil o homenageia como apóstolo no dia 9 de junho. A partir do colégio fundado por Anchieta, nasceu a cidade de São Paulo. Duarte da Costa não fez um bom governo, porque enfrentou sérios problemas criados pelo seu filho, perdendo a autoridade para governar e administrar a colônia. Então, o segundo governador-geral não teve sucesso. Vamos lá, agora é o terceiro governador-geral. Terceiro governador-geral. Mendes Sá realizou um governo considerado excelente. Suas medidas favoreceram o processo da colônia. Ele governou durante quase 15 anos. Homem enérgico e experiente, conseguiu resolver uma série de dificuldades deixadas por Duarte da Costa. Combateu os invasores franceses, que haviam se instalado no Rio de Janeiro. Com a ajuda do seu sobrinho, Estácio de Sá, expulsou os invasores. Fato marcante do seu governo foi a fundação, liberada por Estácio de Sá, da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que é o atual Rio de Janeiro, onde a gente mora. Em 1572, depois de 14 anos de governo, Mendes Sá faleceu na Bahia. Nessa época, Portugal também começou a mandar para o Brasil muitos degredados, ou seja, pessoas que tinham de cumprir pena de desterro imposta por crimes contra o reino e sua corte. Então, em vez de eles ficarem presos, eles eram enviados para o Brasil. O regime de governo geral contribuiu para que a corte portuguesa ficasse livre dos invasores e estrangeiros e deu margem para que as entradas e as bandeiras desbravassem o sertão, as terras distantes do litoral. As entradas eram expedições organizadas pelo governo português. Elas não ultrapassavam os limites do meridiano de Tordesilhas e partiam do litoral. As bandeiras eram explorações particulares que não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Partiam de pequenas localidades vizinhas a São Vicente, por isso o povo de São Paulo é chamado de bandeirante. Na época da colonização, só o litoral era conhecido. Foram então organizadas expedições que se embrenhavam pelo interior à procura de metais preciosos e indígenas para trabalhar na lavoura paulista.